E se eu te dissesse que o problema dessa cena não é uma contradição em Jesus, mas uma contradição no nosso jeito apressado de ler a noite mais tensa do Evangelho? Porque em Lucas 22, versículos 36 a 38, o Senhor diz: quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Mas poucas horas depois, em Mateus 26, versículo 52, quando Pedro finalmente usa a espada, Jesus o interrompe com uma ordem seca: guarde a espada. Então, qual é a verdade? Jesus está autorizando defesa armada? Está falando por ironia? Está revelando uma mudança de estação? Ou está deixando os discípulos falarem para expor o quanto ainda não entenderam o tipo de reino que ele veio inaugurar? Fica comigo até o fim, porque a resposta não está numa frase arrancada do contexto. A resposta está no caminho inteiro, na mesa, no jardim, no beijo de Judas, no barulho do metal, no sangue no rosto de um servo, na mão de Jesus tocando o ferido e no silêncio santo de um rei que pode chamar o céu inteiro, mas escolhe a cruz. E isso não é uma pergunta periférica. Isso encosta em assuntos que ferem a alma humana até hoje: violência, medo, proteção, zelo, controle, autodefesa, coragem, poder e missão. Só que existe uma pergunta ainda mais funda por baixo de todas elas: por que o coração humano confia tanto na força imediata? Porque quando a ameaça aparece, nossa primeira vontade quase sempre é sacar alguma espada, ainda que seja uma espada invisível, uma palavra cortante, um ataque, uma pressão, um rompante, uma reação que nos faça sentir menos vulneráveis. Pedro não é só um homem antigo num jardim distante. Pedro é o ser humano em crise tentando proteger pela carne aquilo que só pode ser sustentado pela vontade do Pai. E quando Jesus manda guardar a espada, ele não está apenas corrigindo um gesto. Ele está revelando o método do próprio reino. A mesa ainda está quente da ceia. Há pão partido, há vinho servido, há olhos cansados, há um ar espesso que mistura amor, despedida e uma tristeza que ninguém consegue nomear direito. Judas já se move por dentro da noite como um homem que ainda está sentado entre os discípulos por fora, mas já se levantou por dentro para ir ao encontro das trevas. Jesus sabe disso. Ele não está sendo surpreendido pelos acontecimentos. Ele não está improvisando porque o mundo fugiu do controle. Ele está caminhando para o centro exato da vontade do Pai com plena consciência. E então, em Lucas 22, versículo 35, ele puxa a memória dos discípulos para trás e pergunta: quando eu os enviei sem bolsas, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Essa pergunta é mais pesada do que parece. Ela obriga os discípulos a recordar um tempo em que foram frágeis aos olhos do mundo, mas preservados pela provisão do céu. E a resposta vem simples: nada. Nada lhes faltou. Só que agora a estação mudou. Antes eles entravam em cidades e encontravam portas abertas. Agora estão entrando na hora em que a hostilidade vai se fechar como um punho. Antes a missão avançava com sinais públicos de recepção. Agora o cordeiro vai ser tratado como ameaça. Então Jesus diz em Lucas 22, versículo 36: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. A frase cai na mesa como ferro frio. Os discípulos ouvem a palavra espada, e o pensamento corre para o objeto. Mas Jesus imediatamente abre a chave em Lucas 22, versículo 37. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Aqui a sala muda de cor. O foco da fala não é militar. O foco é profético. A espada aparece dentro do cenário em que Jesus será enquadrado como criminoso e contado com os transgressores, conforme Isaías 53, versículo 12. Os discípulos, porém, ficam na superfície. Eles respondem em Lucas 22, versículo 38, quase com alívio infantil: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. 2. Só 2. E justamente esse detalhe já revela que eles não entenderam a espessura do que Jesus estava dizendo. Porque 2 espadas não formam exército. 2 espadas não enfrentam a guarda do templo. 2 espadas não alteram a presença de Roma sobre a Judéia. 2 espadas não defendem o Messias se a multidão vier com varas e armas.
E Jesus responde: basta. Essa palavra carrega uma dureza que muita gente perde. Não é uma comemoração da suficiência das armas. É muito mais provável que seja um encerramento do assunto. Como se dissesse: basta disso. Chega. Vocês ainda não perceberam o centro da questão. E a forma como a noite prossegue vai mostrar que esse basta não era a aprovação de combate, mas um freio sobre a incompreensão deles. Da mesa para o Monte das Oliveiras, o ambiente aperta. O chão recebe passos rápidos. O céu parece mais baixo. O coração dos discípulos está pesado de um jeito que eles não sabem organizar. Jesus caminha na frente como quem leva no peito um peso que ninguém ali consegue medir. Quando chegam ao lugar, ele lhes diz para orarem a fim de não caírem em tentação. Repare nisso. Antes da espada aparecer de verdade, Jesus fala de oração. Antes do golpe, ele fala de vigiar. Antes da violência externa, ele expõe o risco interno. O perigo da noite não é só o beijo de Judas, nem a multidão armada, nem o julgamento falso. O perigo é o colapso da alma dos discípulos. É dormir quando deveriam discernir. É reagir quando deveriam orar. É tentar defender o plano de Deus com recursos que nascem do medo e não da comunhão. A crise externa só revela aquilo que já estava desordenado por dentro. Então o Senhor se afasta um pouco e se ajoelha. Em Lucas 22, a oração dele não é decorativa nem tranquila. Ela é agonia santa. É obediência atravessada por dor real. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele não fala isso como quem encena santidade. O corpo sente, a alma sente, o coração atravessa o peso do cálice. O Cristo que daqui a pouco recusará a espada não o faz por fraqueza emocional, nem por ausência de coragem. Ele o faz depois de se render ao Pai, no nível mais profundo da vontade. Enquanto isso, os discípulos dormem. A tristeza os vence. As pálpebras pesam e o cansaço vira torpor. E o contraste é feroz. Jesus está desperto para o propósito do Pai. Os discípulos estão adormecidos dentro da própria confusão. Esse detalhe importa demais, porque quase sempre a mão desgovernada nasce de um coração que não suportou vigiar em oração. De repente, a noite deixa de ser pressentimento e vira presença. Tochas cortam a escuridão e passos se aproximam enquanto armas refletem luz trêmula. Judas vem à frente. Em Mateus 26, versículo 47, enquanto Jesus ainda fala, chega Judas, um dos 12, acompanhado de uma grande multidão armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O texto não nos permite romantizar nada. O sistema religioso que rejeitou o santo agora se move armado para prendê-lo. Judas conhece o lugar, conhece a rotina de Jesus, conhece o momento em que a vulnerabilidade aparente seria maior. Ele se aproxima com um beijo. O gesto de afeto vira ferramenta de entrega. A pele de Jesus sente o toque de um homem cuja boca se aproximou enquanto o coração já havia se vendido. E ainda assim, em Mateus 26, versículo 50, Jesus responde: amigo, faça o que veio fazer. É majestade moral no meio da traição. Então as mãos se estendem e agarram Jesus. O absurdo da cena quase rasga a alma. Eles seguram o justo como se fosse perigoso. Eles imobilizam o santo como se fosse violento. Eles enquadram o autor da vida como se fosse uma ameaça à ordem. Ali, na pele, Isaías 53 começa a pulsar com nitidez brutal. O servo é contado com os transgressores. E nesse instante, quando a teoria vira ação, os discípulos perguntam em Lucas 22, versículo 49, Senhor, devemos atacar com espadas? Repare que ainda existe uma pergunta. Ainda existe um segundo de suspensão. Ainda existe um espaço mínimo para discernimento. Mas Pedro não suporta o vazio da espera. Ele ama Jesus de verdade, mas o seu amor ainda está misturado com impulso, vergonha de parecer inerte e necessidade de fazer alguma coisa imediatamente. O peito esquenta. A mão corre. O metal sai da bainha. João 18, versículo 10 nos dá o nome. É Simão Pedro. E também nos dá o nome do homem ferido. É Malco, servo do sumo sacerdote. O gesto acontece rápido. O braço desce em arco brusco.
Há um brilho de lâmina na luz das tochas. Malco tenta se mover tarde demais. A espada o alcança e a orelha direita é cortada. O sangue brota quente. O grito sai antes do pensamento. A desordem no grupo e o ar se enche de susto. Talvez Pedro respire pesado, o punho ainda fechado, o ombro contraído, a adrenalina subindo como se dissesse por dentro: agora sim. Agora a lealdade virou ação. Agora mostrei de que lado estou. Agora ninguém leva o meu Senhor sem resistência. Só que naquele exato momento a lógica do reino de Deus entra em colisão frontal com a lógica humana de defesa, honra e controle. Jesus não aplaude o gesto. Ele não diz que a intenção compensa o método. Ele não suaviza dizendo que Pedro apenas exagerou um pouco. Em Lucas 22, versículo 51, a voz de Jesus corta a noite: parem com isso. É uma ordem que despedaça o impulso. Não deste jeito. Não agora. Não no centro da minha entrega. Não em meu nome. E então acontece uma das cenas mais impressionantes de toda a narrativa bíblica. Jesus toca o homem ferido e o cura. A mão que será amarrada daqui a pouco é a mesma mão que fecha a ferida aberta por um discípulo equivocado. O reino se revela assim. Quando o zelo carnal mutila, Cristo restaura. Quando o homem quer defender o santo produzindo ferida, o santo responde curando justamente aquele que veio prendê-lo. Isso não é detalhe lateral. Isso é interpretação encarnada do que Jesus quis dizer o tempo inteiro. Pensa na profundidade disso. O último milagre de cura antes da cruz, pelo registro de Lucas, cai sobre um homem que faz parte do grupo que veio prendê-lo. Não sobre um dos 12. Não sobre a multidão amiga. Não sobre alguém que trouxe fé pública. Cai sobre Malco, servo do sistema que está entregando Jesus à injustiça. Isso destrói a fantasia de um reino avançando pela mutilação do outro. Isso revela que Cristo não veio reproduzir o método do mundo, ainda que o mundo o trate com violência. E há um símbolo muito forte nessa orelha restaurada. Orelha é lugar de escuta. Zelo sem discernimento corta precisamente a capacidade de ouvir. Quantas vezes, em nome de proteger a verdade, pessoas ferem justamente a possibilidade de outra pessoa ouvir o Evangelho? Quantas vezes uma defesa brutal da fé produz mais ruído do que testemunho? Jesus olha para esse tipo de coisa e responde do jeito dele. Interrompe a lâmina e toca a ferida. O rei cura o dano que o discípulo causou no auge da sua confusão. Mateus 26, versículo 52 então entrega a frase decisiva: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Isso não é só conselho tático para uma batalha desvantajosa. Se fosse apenas cálculo militar, Jesus diria algo como: vocês são poucos, não vai dar certo. Mas ele vai mais fundo. O ponto é princípio. O ponto é fonte. O ponto é método. Quando alguém faz da espada seu modo de existir, entra na lógica da espada. Quando a violência vira fundamento, a violência também se torna juiz. Jesus está revelando que o reino não pode ser sustentado por um instrumento que contradiz o próprio coração do rei naquele momento da redenção. E é importante dizer com equilíbrio: Cristo não está ensinando ingenuidade rasa, nem apagando toda a complexidade da vida humana. O que ele faz aqui é algo muito específico e central. Corrige o uso carnal da força exatamente no coração da missão messiânica. Por isso a continuação da fala é tão avassaladora. Em Mateus 26, versículo 53, Jesus diz: você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Com uma frase só, o Senhor desmonta toda leitura que confunda sua mansidão com impotência. Ele não recusa a espada porque não tem recurso. Ele recusa porque tem recurso demais para precisar provar qualquer coisa à carne. Enquanto Pedro pensa em 2 espadas, Jesus fala de legiões celestiais. Enquanto o discípulo mede a crise pelo aço na mão, o filho mede tudo pela vontade do Pai. Esse contraste é decisivo. A não violência de Cristo naquela hora não nasce de fraqueza, nasce de soberania submetida. Não nasce de medo, nasce de autoridade. Não nasce de derrota involuntária, nasce de obediência escolhida.
E então vem a chave final da cena em Mateus 26, versículo 54. Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Aqui, o nó se desfaz. A prisão não é um acidente. O sofrimento não é sinal de que o plano desmoronou. A cruz não é uma derrota improvisada. Tudo está sendo conduzido de acordo com as escrituras. Então, por que a espada apareceu em Lucas 22? Para marcar a mudança da estação, para mostrar a chegada da hostilidade, para deixar claro que Jesus será tratado como transgressor, e também para expor o mal-entendido dos discípulos que ainda pensam em proteger o Messias pela lógica do mundo. E por que em Mateus 26 o uso da espada é proibido? Porque aquilo que pode existir como sinal da crise não pode se tornar o método da redenção. Nem toda ferramenta presente numa cena é autorização para o seu uso no centro da vontade de Deus. João ajuda ainda mais a interpretar essa noite. Em João 18, versículo 36, diante de Pilatos, Jesus declara: "Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." Isso é ouro puro para entender Getsemane. Jesus não está dizendo que o seu reino é irreal. Está dizendo que sua origem, sua lógica e seu poder não nascem do sistema caído. Se o reino fosse do mesmo tipo dos reinos humanos, seus servos brigariam para mantê-lo de pé do jeito comum. Mas o próprio fato de o reino de Cristo não nascer da mesma fonte muda o tipo de luta no seu centro. A cruz não será evitada por guardas humanos porque a cruz é justamente o trono paradoxal em que o rei salvará pecadores. O reino não é menos real por não funcionar como os impérios. Ele é mais alto. O mesmo João acrescenta outro detalhe que deveria fazer qualquer leitor tremer. Em João 18, versículos 4 a 6, quando a multidão chega, Jesus se adianta e pergunta: "Quem vocês estão procurando?" Eles respondem: "Jesus de Nazaré." Então ele diz: "Sou eu." E ao ouvir isso, recuam e caem por terra. Veja a cena. Homens armados, tochas, ordem de captura. Confiança num plano cuidadosamente montado. E bastou a autoidentificação do filho para a tropa tombar no chão. Isso significa que Jesus não é capturado porque lhe faltou poder. Ele se entrega. Ele permite. Ele continua governando a própria prisão. Quando Pedro saca a espada, não está salvando o mestre impotente. Está interferindo na entrega voluntária de um rei soberano. Deus não precisa do desespero da nossa carne para manter seu plano vivo. Então não existe contradição em Jesus. Existe tensão pedagógica para revelar o coração do reino. Em Lucas 22, versículos 35 a 38, o Senhor anuncia a mudança da estação, aponta para o cumprimento da profecia e deixa vir à tona a leitura rasa dos discípulos. Em Mateus 26, versículos 47 a 54, quando a crise explode, ele impede o uso da espada no centro da missão redentora, cura o ferido e lembra que poderia mobilizar o céu, mas escolhe cumprir as Escrituras. O problema não está em Cristo, está em nós, quando transformamos uma fala situada em licença universal e arrancamos uma palavra do fluxo da noite. Ler a Bíblia corretamente é andar com o texto até o fim. É deixar a cena inteira interpretar a frase. É permitir que o jardim explique a mesa e que a cruz esclareça a espada. A Bíblia interpreta a Bíblia. E o próprio Cristo interpreta a própria fala com que faz em seguida. Agora a profecia de Isaías 53 ganha corpo diante dos olhos. O profeta havia dito que o servo seria desprezado, traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, e no versículo 12, que seria contado com os transgressores. Também diz no versículo 7, como cordeiro foi levado para o matadouro e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Não significa que Jesus nunca falou. Significa que ele não resistiu ao plano do Pai com rebelião carnal. Ele não transformou a hora da entrega num campo de revanche. Perceba a coerência. Em Lucas 22 ele cita a parte sobre ser contado com os transgressores. Em Mateus 26 ele vive a entrega sem chamar a legião celestial. Em João 18 ele afirma um reino de outra origem.
A malha bíblica vai se fechando com clareza. O cordeiro não está falhando em virar leão. O cordeiro está vencendo exatamente como o Pai determinou. Outra luz vem de Zacarias 9, versículos 9 e 10. O profeta anuncia o rei que viria a Sião e diz: Veja o seu rei, vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. E no versículo seguinte, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações. Que imagem de reino é essa? Não o rei orgulhoso em cavalo de guerra, mas o rei manso que vem em humildade e inaugura paz. Quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, ele está assumindo essa identidade. Então não faria sentido que, na hora decisiva, o mesmo rei trocasse subitamente o método profético da paz pela lógica do aço impulsivo de Pedro. O Messias já havia mostrado pelo modo de entrar em Jerusalém o tipo de reino que trazia. Getsemane não contradiz isso. Getsemane confirma isso sob pressão máxima. E o Antigo Testamento já havia ensinado muitas vezes que o povo de Deus é tentado a confiar na força visível, quando Deus quer levá-lo a confiar na sua intervenção soberana. Em Êxodo 14, Israel está encurralado entre o mar e o exército de Faraó. É um daqueles momentos em que o coração entra em pânico porque os olhos só veem impossibilidade. Então Moisés diz em Êxodo 14, versículos 13 e 14: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Isso não significa passividade preguiçosa. Significa que havia um momento em que a obediência não consistia em sacar armas, mas em permanecer firmes para ver Deus agir. No Getsemane, Pedro quer agir como se o plano dependesse da sua lâmina. Jesus mostra que existe uma hora em que o maior ato de fidelidade é não romper o que o Pai está cumprindo. Segundo Reis 6 traz outra cena brilhante para iluminar a nossa. Eliseu está em Dotã, e o rei da Síria envia cavalos, carros de guerra e um grande exército para cercar a cidade durante a noite. O servo do homem de Deus sai cedo, olha ao redor e entra em desespero. Ah, meu Senhor, o que faremos? É a mesma alma humana de sempre. Quando o cerco aperta, queremos uma resposta imediata e tangível. Eliseu responde em 2 Reis 6, versículo 16: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E então ele ora: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abre os olhos do servo e ele vê as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso conversa diretamente com Mateus 26, versículo 53. Pedro vê 2 espadas. Jesus sabe que o céu inteiro está disponível ao Pai. O problema nunca foi falta de poder. O problema é onde o coração escolhe repousar. Mas a história de Eliseu vai ainda mais longe. Quando os sírios descem contra ele, Eliseu não manda seu servo sair rasgando soldados. Ele ora para que sejam feridos de cegueira. Deus responde. Depois, Eliseu os conduz até Samaria. O rei de Israel, vendo os inimigos vulneráveis, pergunta se deve matá-los. Seria a solução previsível. Seria a lógica da vantagem militar. Só que Eliseu responde em 2 Reis 6, versículos 22 e 23 para que não os mate. Em vez disso, manda colocar comida e água diante deles. Eles comem, bebem e voltam. Repara no padrão. Deus não é impotente diante do inimigo, mas também não está preso à brutalidade humana para demonstrar soberania. Há momentos em que o livramento de Deus humilha a nossa obsessão por resolver tudo com ferimento. Getsemane ecoa esse princípio de forma ainda mais sublime. Cristo cura o ferido em vez de celebrar o corte. Existe ainda outra história que parece ter sido escrita para preparar nosso coração para o jardim. A história de Davi diante de Saul. Em 1 Samuel 24, Davi está escondido numa caverna e Saul entra justamente ali para aliviar-se. É o tipo de coincidência que a carne chama de oportunidade divina. Os homens de Davi sussurram: Este é o dia de que o Senhor falou. Em outras palavras, resolve agora, só utilizar a lâmina e tomar o trono. Davi se aproxima e corta apenas uma ponta do manto de Saul. E mesmo isso fere sua consciência.
Depois ele diz aos seus homens que não levantará a mão contra o ungido do Senhor. Que lição profunda! Davi já tinha a promessa do reino, mas se recusou a cumprir a promessa de Deus pelo atalho da violência pessoal. Ele não agarraria com a espada aquilo que Deus havia dito que lhe daria no tempo certo. A promessa de Deus não precisa da carnalidade do homem para se tornar verdadeira. E essa lição reaparece em 1 Samuel 26. De novo Saul está vulnerável. De novo Davi tem acesso. Abisai sussurra: deixa-me encravá-lo no chão com a lança. Uma vez só basta. Parece eficiência. Parece justiça. Parece encerramento inteligente do sofrimento. Mas Davi responde: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Então ele pega a lança e a bilha de água apenas como prova de que teve a chance, mas não executou a vingança. O que Davi está dizendo com a sua prática? Que nem toda oportunidade é permissão. Que nem todo poder disponível é licença moral. Que nem toda chance de encerrar a ameaça pela força vem de Deus. Quando chegamos ao Getsemane, vemos o filho de Davi em perfeição absoluta. Se Davi recusou tomar o reino pela lâmina, quanto mais o Messias recusaria frustrar a cruz por um golpe impulsivo. Percebe a coerência da Bíblia. O Deus que abriu o mar sem espada, o Deus que cercou Eliseu com fogo invisível, o Deus que ensinou Davi a não apressar a promessa pela lança, é o mesmo Deus que agora conduz o filho ao centro da redenção. A Escritura inteira nos treina para desconfiar da solução carnal, que parece mais rápida e mais eficaz. Ela nos ensina que o braço forte do homem quase sempre quer evitar a humilhação do caminho de Deus. E aqui chegamos a um ponto doloroso. Pedro não está só tentando salvar Jesus. Pedro está tentando salvar a si mesmo da experiência insuportável de parecer fraco, impotente e confuso diante daquilo que não controla. Por isso essa cena nos confronta tanto. Porque às vezes reagimos com dureza, não por fidelidade pura, mas porque não suportamos a sensação de não mandar na situação. Agora o espelho se aproxima de nós. A maioria de nós não carrega espada de metal na cintura, mas quase todos carregamos espadas prontas por dentro. A espada da língua, a espada da ironia, a espada da resposta instantânea, a espada do texto duro que enviamos sem orar, a espada da postagem feita para ferir, a espada do comentário que humilha alguém e depois recebe o selo religioso de falei a verdade. Só que falar verdade, sem o Espírito de Cristo, pode se tornar uma mutilação travestida de coragem. E isso vale para a vida em casa, no trabalho e também nas comunidades online, onde tantos irmãos se reúnem para aprender a palavra, orar, aconselhar e encorajar uns aos outros. A congregação digital também pode ser lugar de comunhão legítima. E justamente por isso nossas palavras ali precisam refletir o caráter do Cordeiro. Nem todo zelo publicado em nome de Jesus carrega a beleza de Jesus. Pensa em como isso entra na vida diária. Alguém te provoca e você quer devolver na mesma moeda. Alguém questiona sua fé e a carne quer esmagar o outro para vencer a discussão. Um membro da família te desrespeita e você decide responder com 10 vezes mais força para mostrar que ninguém pisa em você. Às vezes você chama isso de firmeza, mas no fundo é medo tentando não parecer medo. É vulnerabilidade se escondendo atrás da agressividade. É o velho mecanismo de Pedro. Se eu fizer alguma coisa impactante, então não estarei parecendo fraco. Só que Cristo nos chama um tipo mais alto de coragem. Coragem não é explosão. Coragem não é volume. Coragem não é cortar o ambiente para aparecer no controle. Coragem, no reino, é obedecer ao Pai mesmo quando a obediência humilha o nosso impulso de reagir na carne. No casamento isso é decisivo. Quantas casas estão inflamadas não por grandes crimes visíveis, mas por espadas diárias de linguagem, um tom que fere, uma lembrança antiga trazida de volta para vencer a conversa, uma palavra dita no instante exato para desestabilizar o outro. Quando a crise aperta, muitos casais agem como Pedro no jardim. Querem provar lealdade à própria dor ferindo primeiro. Só que a vitória do reino dentro de casa não nasce dessa lógica. Nasce de gente que sabe pausar, orar,
discernir e recusar a arma fácil da humilhação. Isso não é passividade diante do erro. Isso é escolher um método coerente com Cristo para lidar com o erro. Às vezes a verdade precisa ser dita com firmeza. Precisa. Mas firmeza sem ferocidade ainda é firmeza. E mansidão não é frouxidão. É força sob governo. O mesmo Jesus que disse guarde a espada também falou a verdade com autoridade. Só que sua autoridade não era alimentada pela carne. Na criação de filhos a lição também é urgente. Há pais que confundem autoridade com intimidação. Acham que educar é vencer a criança pelo susto, pelo medo ou pelo esmagamento emocional. Mas o coração humano pode até se calar diante da força, sem jamais ser ganho pela verdade. E aqui a imagem da orelha de Malco é poderosa. Um ambiente saturado de dureza vai cortando a capacidade de escuta. Filhos podem continuar ouvindo sons sem conseguir mais ouvir o coração. Jesus nos mostra outro caminho: corrigir sem mutilar, confrontar sem desfigurar, exercer autoridade sem perder a misericórdia. Se você é pai ou mãe, ore por isso. Peça ao Senhor que sua casa não seja governada pela espada da irritação, mas pela firmeza doce e forte do Rei. Porque filhos não precisam apenas de regras corretas, precisam enxergar o caráter de Cristo na forma como a verdade lhes é entregue. No trabalho e na vida pública também há espadas escondidas. Espadas de competição desleal, espadas de vingança silenciosa, espadas de difamação, manipulação e construção de narrativas para ferir reputações. Às vezes a pessoa diz que está apenas se defendendo, mas na verdade está tentando controlar tudo pela força da pressão. O discípulo de Jesus precisa de discernimento aqui. Nem toda resposta firme é carnal. Nem toda passividade é espiritual. Há momentos em que você deve falar, confrontar, se posicionar, buscar justiça e usar meios corretos. Mas o texto do jardim nos obriga a perguntar: estou agindo em submissão ao Senhor ou apenas descarregando meu pânico com linguagem de justiça? O cristão amadurece quando para de perguntar apenas posso e aprende a perguntar devo. Agora, isso expressa o modo de Cristo nesta situação. Isso é fidelidade ou só minha carne bem argumentada? Talvez você esteja do outro lado dessa história. Talvez você não se identifique com Pedro segurando a espada, mas com Malco segurando a orelha e o sangue. Talvez alguém em nome da fé te feriu feio. Talvez uma liderança dura, um ambiente religioso controlador, uma pessoa que dizia defender a verdade, tenha mutilado sua capacidade de ouvir sem medo. Talvez, quando alguém cita Jesus, dentro de você acenda primeiro a memória da dor, e só depois a esperança. Se esse é o seu lugar hoje, escute com reverência. No jardim, Jesus não concordou com a ferida feita por um seguidor seu. Jesus a interrompeu. Jesus a corrigiu. Jesus tocou o lugar machucado. Isso significa que a última palavra sobre sua vida não é a lâmina de um discípulo confuso. A última palavra é a mão restauradora do Senhor. Cristo ainda cura ouvidos feridos pela dureza religiosa. E se você percebe que, muitas vezes, você é Pedro, então não racionalize. Não rebatize a agressividade como autoridade espiritual. Não chame impulsividade de ousadia. Não diga que sua brutalidade é sinceridade santa. Deixe Jesus mandar guardar a espada. Deixe o Senhor tocar o seu pulso acelerado. Deixe o Espírito desmontar essa necessidade de resolver tudo pelo impacto, pelo grito, pela força da última palavra. O fato de você amar a verdade não significa automaticamente que o seu método honra a verdade. O fato de você querer proteger algo santo não significa automaticamente que a forma como protege é santa. Pedro amava Jesus. Isso é inegável. Mas seu amor, naquela hora, ainda estava misturado com uma carne que não suportava a via da cruz. Amor sem submissão pode ferir. Zelo sem oração pode mutilar. Intensidade sem discernimento não é maturidade. É aqui que precisamos distinguir prudência de pânico. Jesus não é ingênuo. Ele reconhece a mudança da estação. Ele fala de bolsa, de saco de viagem, de hostilidade crescente.
Ele não promete aos discípulos uma caminhada sempre confortável. O mundo não seria acolhedor com a missão para sempre. Existe prudência cristã, existe consciência de risco, existe responsabilidade real. Mas reconhecer perigo não é o mesmo que entregar o coração ao medo. E essa é a linha que a alma ansiosa vive cruzando. Começamos dizendo que estamos sendo prudentes, e sem perceber já estamos escravizados pela necessidade de controlar todos os desfechos. Pedro não suporta a possibilidade de Jesus ser levado. O discípulo ansioso não suporta a possibilidade de não ter o comando. E então vem a espada. A carne sempre promete segurança rápida, mas cobra depois um preço alto de desordem. A verdadeira coragem aparece em Jesus. Ele não foge da multidão. Ele não se esconde atrás dos discípulos. Ele não usa a vulnerabilidade como desculpa para colapsar. Ele fala, ele corrige, ele cura, ele se entrega. A cada verbo carrega majestade. Isso é importante demais, porque muitos confundem autocontrole em Deus com passividade sem força. Não é isso. Autocontrole em Deus é força governada pela missão. É poder que não precisa estourar para provar que existe. O mundo costuma admirar o homem que devolve na hora. Cristo nos apresenta a glória maior do homem que, podendo esmagar, decide obedecer. Esse é o tipo de autoridade que o céu honra. O silêncio de Jesus no momento certo não é derrota, é domínio. A mão vazia de Jesus naquela hora não é fraqueza, é realeza. Ele está mais no controle sem a espada do que Pedro jamais esteve com ela na mão. E é precisamente por isso que o Evangelho existe para nós. Se Jesus tivesse transformado o jardim num campo de extermínio, ninguém seria redimido. Se ele tivesse chamado as 12 legiões para salvar a si mesmo, nós permaneceríamos perdidos nos nossos pecados. A beleza terrível do Evangelho é que ele não se salva naquela noite para poder nos salvar eternamente. Ele não corta o caminho da cruz. Ele o percorre. Ele não foge do cálice. Ele o bebe. Cada gota de autocontrole santo em Getsemane está carregada de amor por pecadores como nós. Por gente que dorme quando deveria orar. Por gente que reage na carne. Por gente que feriu os outros tentando parecer forte. Por gente que foi ferida por mãos religiosas sem o coração de Cristo. A espada guardada de Pedro abriu espaço para o Cordeiro ir até o fim por nós. E não termina na prisão. A cruz não é o fim da história. O mesmo Cristo que se entrega é o Cristo que ressuscita ao terceiro dia. Isso importa para nossa leitura porque a ressurreição é a grande vindicação do método de Deus. O Pai não abandonou o Filho ao escolher a obediência. O Pai o exaltou. A pedra foi removida. A morte foi vencida. O túmulo não conseguiu segurar o Cordeiro. Então, quando o mundo diz que mansidão forte é fracasso e que somente a força impulsiva resolve, a ressurreição responde: vocês não entendem o tipo de vitória de Deus. Cristo venceu, não escapando da cruz, mas atravessando a cruz em perfeita fidelidade. E é por causa dessa vitória que hoje você pode viver sem ser escravo da necessidade de ferir para sobreviver. Agora deixa eu te perguntar com todo o amor e toda a seriedade: qual é a espada que você anda tentando sacar? É a necessidade de controlar uma conversa? É o sarcasmo que você usa para não se sentir exposto? É a dureza com que você tenta governar sua casa? É uma vingança silenciosa? É uma paranoia que te faz responder tudo no impulso? É a manipulação emocional? É a pressão espiritual que você exerce sobre outros para mantê-los debaixo de você? Ou talvez seja uma espada mais sutil: o congelamento, a indiferença planejada, o castigo do silêncio usado para ferir. Nem toda espada faz barulho de metal. Algumas cortam com gelo. Outras com palavras bíblicas usadas fora do espírito. Outras com a necessidade de sempre vencer. O Senhor hoje não está apenas analisando sua teologia sobre Lucas 22. Ele está pedindo acesso ao instrumento com que você tem tentado resolver a vida sem depender totalmente dele.
Então, como isso se aplica na prática do dia a dia? Primeiro, antes de responder, ore. Parece simples, mas é profundamente espiritual. Jesus mandou vigiar e orar antes de a espada aparecer em ação. Muitos de nós oramos depois de já ter ferido. Segundo, desacelere o corpo. Uma resposta dada no pico da adrenalina quase sempre revela mais da carne do que da sabedoria. Terceiro, pergunte ao Senhor qual é o objetivo real da sua ação: restaurar, esclarecer, proteger com justiça ou apenas descarregar a raiva. Quarto, submeta-se à palavra inteira, não à frase isolada que legitima sua vontade. Quinto, se precisar confrontar alguém, faça isso com verdade, clareza e temor de Deus, não com prazer secreto de cortar. O discípulo maduro não elimina a firmeza. Ele entrega a firmeza ao governo do Espírito. Talvez sua alma hoje esteja cercada como servo de Eliseu. Você olha em volta e só vê ameaça, contas, diagnósticos, conflitos familiares, perseguições, pressões emocionais, gente te interpretando mal, portas fechadas. E por dentro nasce a pergunta: o que eu faço? A palavra do Senhor para você não é infantil nem alienada. É profunda. Abra os olhos. Há mais com você do que contra você. O Deus do céu não ficou sem recursos. O Cristo que recusou a espada de Pedro não estava desprotegido. Então, sua paz não precisa vir da sensação de controle. Sua paz pode vir da presença do Rei. Talvez o livramento não virá do jeito que sua carne deseja. Talvez o Pai te conduza por um caminho em que você pareça mais fraco do que gostaria. Mas se for o caminho do Cordeiro, será também o caminho da verdadeira vitória. Nem todo caminho que humilha o ego humilha o propósito de Deus. Talvez sua noite também tenha o formato de uma injustiça. Você sabe que algo está errado. Sabe que a narrativa montada contra você é falsa. Sabe que vieram contra você com varas e espadas emocionais que não combinam com o que você realmente é. Jesus conhece exatamente esse lugar. Ele pergunta à multidão em Lucas 22, versículos 52 e 53. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas está a hora de vocês quando as trevas reinam. Que palavra forte! Há horas em que a escuridão parece ter espaço. Mas até essa hora está debaixo do roteiro soberano de Deus. Isso não torna a injustiça boa. Torna Deus maior do que ela. O Filho atravessou a hora das trevas, sem deixar que as trevas definissem seu método. Se você é líder, professor, discipulador, pai, mãe, marido, esposa ou alguém que tem influência sobre outras pessoas, essa passagem precisa quebrar qualquer sedução por controle espiritual. É assustador perceber que, na cena, o único ferimento vindo do lado dos discípulos foi causado por um discípulo. Às vezes, quem diz que está defendendo Cristo fere gente que Cristo quer tocar. Quem diz que está protegendo a doutrina corta a escuta de quem precisava ser conduzido à verdade, com mansidão. Quem fala em nome da santidade, se não estiver crucificado com Cristo, pode se tornar instrumento de medo em vez de transformação. E a resposta do Senhor a esse tipo de defesa é clara: parem com isso. Não é qualquer zelo que honra a Deus. Só o zelo atravessado pela cruz, submetido à palavra e cheio de misericórdia, reflete o coração do Rei. Também há uma palavra aqui para quem vive cansado de lutar tudo no braço. Talvez você já percebeu que o seu controle não está funcionando. Você tenta apertar mais, e tudo piora. Tenta responder mais duro, e o ambiente racha. Tenta garantir resultados, e o coração só fica mais ansioso. Escuta isso. A mão fechada de Pedro não trouxe segurança, trouxe sangue. A mão aberta de Jesus trouxe cura. Não significa que toda situação se resolve sem decisões firmes. Significa que sem a mente de Cristo até nossas decisões firmes podem nascer de um coração desordenado. Há um descanso santo em admitir: Senhor, eu não sou o salvador desta situação.
Eu não sou o Messias da minha família. Eu não sou o redentor do meu ministério. Eu não sou o soberano da minha crise. Quando você para de tentar ser o Cristo da cena, fica livre para obedecer ao Cristo verdadeiro. Por isso a aplicação final não é fraca, é ardente. Jesus não autoriza que o coração carnal defina o método do reino. Ele prepara os seus para tempos difíceis. Sim, não romantiza o perigo. Não transforma os discípulos em pessoas ingênuas. Mas ele proíbe que o centro da missão seja conduzido pela lógica da violência, do desespero e do controle. A espada em Lucas 22 expõe a chegada da crise e o mal-entendido dos discípulos. A ordem em Mateus 26 revela o caminho do rei, poder absoluto submetido à vontade do Pai, misericórdia no meio do caos e fidelidade às Escrituras até a cruz. Esse é o veredito espiritual da noite. Então, antes de orarmos, deixa eu te fazer uma pergunta simples e direta. Em que área da sua vida Jesus está dizendo hoje guarde a espada? Pense nisso com honestidade. No casamento, na forma como você corrige, na sua comunicação, na maneira como responde online, numa tensão de família, na sua necessidade de ganhar toda discussão, numa dor antiga que está te transformando em alguém que corta antes de ser cortado. Não responda rápido demais. Deixe o Espírito Santo ir ao centro. Porque quando o Senhor manda guardar a espada, Ele não está te emasculando espiritualmente, nem roubando sua coragem. Ele está te libertando da falsa coragem da carne para te dar a coragem mansa e invencível do Cordeiro. A espada guardada pode ser o começo da sua cura. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós nos colocamos diante de Ti com reverência. Tu és o Rei que não perdeu o controle, nem na noite da traição. Tu és o Cordeiro que não chamou os anjos porque escolheu obedecer ao Pai até o fim. Tu és o Santo que, mesmo sendo tratado como transgressor, permaneceu puro, firme e cheio de misericórdia. Nós te adoramos porque a tua mansidão não é fraqueza. A tua entrega não é derrota. O teu silêncio não é medo. A tua cruz não é fracasso. Tu és poderoso, soberano, verdadeiro e bom. E hoje reconhecemos que precisamos do teu coração mais do que precisamos da nossa própria razão. Senhor, nós confessamos que muitas vezes somos como Pedro. Há quando dormimos quando deveríamos orar, e reagimos quando deveríamos discernir. Chamamos de zelo o que era ansiedade. Chamamos de firmeza o que era medo. Chamamos de coragem o que era carne. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa língua apressada. Perdoa nossas respostas duras. Perdoa a necessidade de controlar pessoas e situações. Perdoa quando usamos a verdade sem amor. Perdoa quando usamos a autoridade sem mansidão. Perdoa quando ferimos em nome de proteger. Lava-nos no teu sangue. Tira de nós o prazer secreto de vencer discussões. Arranca de nós a sedução da superioridade. Crucifica em nós o homem impulsivo que quer resolver tudo na força. Ensina-nos a vigiar antes de golpear, a orar antes de reagir e a obedecer antes de provar alguma coisa. Eu te peço agora por quem foi ferido por espadas religiosas. Senhor, toca o ouvido machucado, toca a memória ferida, toca o coração que associa o teu nome à dureza humana. Em nome de Jesus, cura o que foi mutilado por liderança abusiva, por palavras cruéis, por ambientes de medo, por manipulação e por falso zelo. Onde houve confusão, derrama clareza. Onde houve vergonha, derrama honra. Onde houve medo, derrama paz. Onde houve fechamento, devolve a capacidade de ouvir tua voz de novo. Que ninguém aqui continue definindo teu rosto pelo erro de um discípulo confuso. Mostra-te como tu és, santo, forte, manso, verdadeiro e cheio de graça. Que a tua mão no jardim alcance hoje cada vida ferida e restaure por completo aquilo que parecia perdido. Eu também te peço por casas, famílias e relacionamentos. Guarda os casamentos da espada da linguagem dura. Guarda pais e mães da disciplina sem amor. Guarda filhos do endurecimento. Guarda líderes da tentação de dominar em vez de servir.
Guarda irmãos e irmãs nas comunidades presenciais e também nas comunidades online para que a comunhão reflita o teu caráter e não a nossa agressividade. Dá-nos discernimento para conversar, confrontar e ensinar com verdade e misericórdia. Ensina-nos a sermos firmes sem brutalidade, claros sem crueldade, corajosos sem violência de coração. Onde houver discussões acesas, sopra teu espírito. Onde houver pânico, traz teu governo. Onde houver desejo de vingança, derrama teu temor. Onde houver confusão, libera a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, amável, compreensiva e cheia de bons frutos. Que a tua paz reine onde antes reinava a reação. E eu declaro em nome de Jesus sobre cada pessoa que ouve esta mensagem: o Senhor guardará a sua mão, guardará a sua boca e guardará o seu coração. Você não precisa viver escravo do impulso. Você não precisa provar força pela ferida. Você não precisa sustentar sozinho aquilo que pertence ao governo de Deus. O Rei ainda reina sobre a sua noite. O Pai não ficou sem recursos. O céu não está vazio. Receba agora coragem obediente. Receba domínio próprio. Receba clareza espiritual. Receba cura para toda ferida causada por espadas humanas. Receba olhos abertos para ver que há mais com você do que contra você. E que o Espírito Santo forme em você a semelhança de Cristo. Firme, santo, manso, corajoso, submisso ao Pai e cheio de misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, quando este vídeo terminar, siga para o próximo estudo que vai aparecer na tela final e continue mergulhando na palavra sem quebrar esse ambiente espiritual. E me responda nos comentários com uma frase simples: em que área da sua vida você precisa guardar a espada hoje? Se fizer sentido para você, inscreva-se no canal para receber mais estudos bíblicos narrativos, profundos e centrados em Cristo, que não simplificam os textos difíceis, mas caminham por eles até a glória de Jesus ficar clara. Que o Senhor te dê a coragem obediente do Cordeiro e a paz do Rei que venceu, não pela carne, mas pela fidelidade perfeita ao Pai.